Olá, pessoal. Começando mais uma aula de ciências do nono ano. A gente vai falar um pouco agora sobre a genética. A genética é um ramo da biologia que estuda a hereditariedade, que são características do nosso corpo, né, dos seres vivos, que são passadas de geração para geração. E todas essas características são passadas através de um código que a gente conhece hoje como o DNA. O DNA é uma molécula muito grande, gigantesca, e tem aí informações sobre as características do nosso corpo. Cada fitazinha dessa carrega uma informação sobre o ser humano, sobre os seres vivos de forma geral. Quando esse DNA está completamente enrolado, ele forma o que a gente chama de cromossomo que está presente nas células. Certo? Então, no caso dos seres vivos, nós humanos, no caso, apresentamos aí 23 cromossomos provenientes da mãe e 23 provenientes do pai, um total de 46 cromossomos. E sendo que 2 desses cromossomos são os cromossomos X e Y, que vão dar as características sexuais aí desse ser vivo. Dentre outros animais, a gente tem uma noção aí de quantos cromossomos a gente encontra em outros seres vivos, como o gambá, por exemplo, 11 pares, a batata, 24, o mamão, 9 pares. Então, não existe realmente uma relação da complexidade do ser vivo com a quantidade de cromossomos. Como nós vimos aqui, nós temos uma quantidade semelhante de cromossomos igual de um batata, né? Então, praticamente, a complexidade não vem da quantidade de cromossomos, mas sim sobre as informações que esses cromossomos vão passar para esse ser vivo. Dentro dos cromossomos, nós temos regiões específicas que nós chamamos de alelos. E esses alelos, genes alelos, são genes que caracterizam partes importantes do nosso corpo, como a cor dos olhos, o tipo sanguíneo, a cor do cabelo e o crescimento de cada indivíduo. Esses alelos eles podem se apresentar iguais, idênticos, ou diferentes. Então, nós temos os alelos homozigotos, homo quer dizer igual, e heterozigoto quer dizer diferente. Quando a gente tem alelos iguais, nós temos alelos homozigóticos, ou alelos diferentes, alelos heterozigóticos. Além disso, nós temos também característica entre recessivo e dominante. Essa característica a gente representa pelas letras do alfabeto. Letras maiúsculas representam alelos dominantes. Letras minúsculas representam alelos recessivos. Então, conjuntos, pares que a gente vai formar, a gente pode ter homozigose, quando os dois são idênticos, ou heterozigose, quando tem um alelo dominante e um recessivo participando aí do conjunto. Foi o que eu acabei de falar, né? Alelos em homozigose dominantes, eles vão trazer essas características dominantes para o ser vivo. Digamos assim, cabelo cacheado é um alelo dominante. Então, se tem alguém na família com um alelo de cabelo cacheado, a prole dele, os filhos, os netos, provavelmente vão ter alguma característica desse cabelo cacheado. Enquanto que olhos azuis são alelos recessivos. Se eu tenho, por exemplo, alguém na família com olho castanho e outro com olho azul, a combinação desses dois alelos provavelmente vai gerar uma maior possibilidade da pessoa nascer com olho castanho do que com olho azul, já que o alelo com olho azul ele é recessivo, então ele vai ser suprimido. Ou seja, ele, mesmo que esteja presente, ele não vai se apresentar no indivíduo. Esse indivíduo não vai ter olho azul, por mais que ele tenha essa característica no seu DNA. Então, como ocorre a deriva genética? A gente tem vários efeitos aqui que podem ter gerado as diferenças genéticas entre indivíduos. Então, podemos ter insetos de cores diferentes e, por algum motivo,
seja ele por um motivo fundador ou motivo de gargalo, tenha selecionado esses animais. Um evento de extinção, uma relação geográfica ou do ambiente, pode ter gerado aí uma predileção para um ser vivo com características específicas. Como eu havia falado, a combinação entre os genes do pai e da mãe são combinações, aí, proporções iguais, né? O pai vai participar com 2 alelos, azão e azim, e a mãe também, azão, azim. Esse especificamente é o gene relacionado ao albinismo. Então, a mãe tem um gene dominante, que não se caracteriza por um indivíduo com albinismo, mas o gene recessivo, o azim, é que é relacionado ao albinismo. Ou seja, somente o filho dela que tiver os dois, azim, azim, é que vai ser o indivíduo albino. Todos os outros, por mais que eles carreguem junto com eles o azim presente, eles não vão apresentar as características a fenotipagem de um albino, certo? Nesse caso, a gente faz a combinação da seguinte maneira: coloca os alelos do pai, na sequência, azão, azim, e os alelos da mãe, azão e azim. E a combinação vai ser sempre um alelo do pai com um alelo da mãe. Então, vai ter o indivíduo azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. A gente tem aí uma possibilidade de 75% dos indivíduos nascerem normais e 25% de apresentarem aí características de albino. Genótipo e fenótipo. Então, são duas coisas que a gente vai usar bastante durante essas aulas e tem uma certa dificuldade em entender o que significa cada um. Mas genótipo tem a ver com o gene, ou seja, o código do nosso DNA. No caso da flor rosa, ela tem o genótipo azão-azão. E a flor branca tem azinho-azinho. No caso de uma flor que foi a combinação entre essas duas, ela pode apresentar a cor rosa, mas ainda assim ter um genótipo azão-azinho. Isso se deve ao nosso alelo dominante, que no caso é o rosa, e por mais que ele tenha o azinho presente, esse azinho ele vai ser suprimido, ele vai ser apagado, esquecido, vai só apresentar a cor que é mais dominante, certo? Enquanto que o fenótipo são as características visuais que a gente vai ter para esse indivíduo. A flor é rosa, flor branca, flor rosa. A gente não tem informações específicas sobre o gene, mas sim sobre a expressão desse gene. Qual a forma que a flor vai ter, qual a cor que ela vai ter, qual o tamanho que ela vai ter, entre outras coisas. Na próxima aula, vamos estudar como é que funciona isso e quem foi Mendel. O Mendel, que estudou toda essa relação da genética, do DNA e das combinações entre indivíduos que passam informações genéticas através da hereditariedade. Ok? Até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Estudem. Tchauzinho.